como pastor, eu tenho vivenciado um ciclo diferente na minha vida, porque eu tenho vivido um chamado pastoral muito intencional. E toda vez que eu vou preparar um sermão, preparar uma reflexão, eu sempre olho ao meu redor e tento perceber o que é que Deus está fazendo. E nesse chamado pastoral que eu estou vivendo, muito diferente na minha vida, eu tenho percebido que eu tenho ouvido alguns nãos para viver esse chamado. E muitas das vezes, diante do não, a gente pergunta o porquê. Só que no decorrer em que a gente começa a entender o que Deus está fazendo, a gente começa a entender o que Deus está fazendo. E nas visitas pastorais, nos discipulados, eu tenho percebido que pessoas têm vivido ciclos diferentes. Eu não consigo padronizar a vida das pessoas em um ciclo comum, porque cada um está vivendo uma história diferente, cada um está vivendo uma fase diferente, cada um está vivendo um desafio diferente um do outro. E quando eu parei para ver isso, essa semana eu tive um momento discipular com um pai que disse: Sandro, eu estou me despedindo da minha filha, até logo. E a gente orou e eu disse para ele, no momento desse ciclo de despedida, que eu disse: olha, quando você chegar em casa, dê um abraço na sua filha, dê um beijo na sua filha e diga para ela: eu estarei aqui te aguardando. Eu tive um privilégio como pastor de acompanhar uma família que passou por uma cirurgia muito delicada no coração. Eu vi uma pessoa sair da morte para a vida ante a mesa cirúrgica, uma cirurgia do coração. E quando nós fomos visitar ele pós-cirúrgico, a gente viu aquele homem dizendo: eu estou vivendo uma nova oportunidade de Deus na minha vida. E diante desses fatos pastorais, diante desses acompanhamentos, desses eventos pastorais que eu tenho vivido nos últimos dias da minha vida, eu disse: Deus, qual é a mensagem no domingo de manhã? E olhando para essa linha cronológica do que Deus está fazendo, eu disse: eu vou falar sobre os ciclos da vida. E é sobre isso que eu queria falar de uma forma muito resumida. Queria que você pudesse abrir, por favor, o texto sagrado em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3 e verso de número 1. Para tudo, eu vou usar a versão NVI, tá, Bianca? Por favor, eu vou manter essa versão até o final. Para tudo há uma ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou ler novamente. Para tudo, sem exceção, existe uma ocasião, um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Na vida, nós temos o tempo que nos remete a um propósito. Não existe nada na vida sem propósito. E o propósito é viver a vontade de Deus. Existe um ciclo maior chamado vida, onde nós nascemos, nos desenvolvemos, formamos família e morremos. Mas dentro desse ciclo maior chamado vida, existem outros ciclos menores, que são chamados de ciclos de transição, ciclos transitórios, que podem durar um ano, um mês, uma semana, um dia, uma hora, um minuto. E esses ciclos maiores que estão dentro de um ciclo maior que é chamado a vida, eu quero chamar de oportunidades de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e as oportunidades para cada pessoa que está aqui. Eu vou repetir: Deus tem um plano eterno que inclui propósitos e oportunidades para todas as pessoas que estão na face da terra. A grande pergunta é: como é que eu vivo isso, pastor?
Como é que eu vivo todos esses ciclos da vida que são transitórios, são temporários? É entregar-se a Deus como um sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito do plano de Deus sobre as nossas vidas, e tomar cuidado para não nos afastarmos da vontade de Deus e não perder as oportunidades quanto ao propósito divino. Romanos capítulo de número 12. Dentro desses ciclos menores, nós temos algumas fases que têm nome. E aí, nós vamos meditar. Eu quero que você entenda qual é a fase que você está vivendo hoje. Meu maior objetivo aqui é fazer você parar para refletir, para você entender qual é o ciclo que você está vivendo hoje. Porque em Eclesiastes capítulo 3, se a gente vai discorrer isso a partir do verso de número 2, e eu vou resumir aqui. Esse ciclo maior chamado oportunidade, nós temos tempo de plantar e tempo de colher. O que é que você está plantando? O que você está semeando sobre a sua vida? Para que haja um tempo de colheita. Há tempo de matar e há tempo de curar. O que é que você precisa tirar da sua vida para que haja uma cura? Mas são fases. Se é tempo de matar algo que está sobre a sua vida, o tempo de transição vai demorar um pouco, porque você precisa entender que na perca existe cura. Há tempo de derrubar, mas também há tempo de construir. O que é que precisou cair na sua vida para que algo seja construído na sua história? Porque nós olhamos muito para os blocos que estão caindo sobre as nossas vidas, mas a gente nunca para pensar que Deus talvez está querendo construir um novo muro sobre as nossas histórias. Há tempo de espalhar as pedras, mas também há tempo de juntar as pedras. Há tempo de abraçar, há tempo de celebrar, há tempo de procurar, há tempo de desistir, sim. Há tempo de desistir no ciclo da nossa vida. É entender que talvez no desistir a gente entenda qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque enquanto nós achamos que estamos caminhando por um caminho certo, Deus está olhando e dizendo: no dia que ele desistir, eu mostro o que eu quero fazer sobre a vida dele. Enquanto ele achar que pode, eu vou ficar aqui. Como um pai ao lado de um filho que está andando, aprendendo a andar de bicicleta, eu vou ficar lá, porque se ele vacilar, eu seguro e ele não cai. Mas eu preciso que ele desista. O dia que desistir, eu tomo a frente e dizer: agora é momento de eu começar a construir uma nova história sobre a sua vida, debaixo da minha vontade. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar, há tempo de costurar aquilo que foi rasgado. Há tempo de se calar, sim, há tempo de se calar. Mas também há tempo de falar e celebrar ao Senhor. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Há tempo de lutar, mas também há tempo de viver em paz. Diante disso, Paulo de Tarso diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver. É um processo que eu estou aprendendo com Deus. Mas eu aprendi que todos os ciclos da minha vida, seja na fome ou seja na fartura, Filipenses capítulo de número 4, verso 11 a 12. Mas esse mesmo Paulo de Tarso também vai dizer: tudo que aprendemos, recebemos ou ouvimos ou temos, colocar em prática para que o Deus da paz esteja conosco. Filipenses capítulo de número 4 e verso de número 9. Então, diante desses ciclos menores de oportunidade, o que é importante?
aprender? O que é importante viver? O que é importante extrair? Eu aprendo que é importante viver dentro desses ciclos. Número 1, viver a bondade de Deus. Pastor, você não sabe o ciclo que eu estou vivendo. Mas dentro dessa oportunidade, é tempo de você viver a vontade de Deus. Salmos capítulo de número 30 e verso de número 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O favor de Deus dura a vida toda. O choro pode persistir por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque todas as manhãs Deus está renovando as nossas vidas. E essa noite também simboliza um ciclo menor na sua vida. Mas a certeza que nós temos que diante da noite, nós temos a expectativa do amanhã. E há uma promessa que no amanhã nós vamos sorrir e se alegrar, porque Deus, enquanto nós estamos dormindo, Ele vela pela sua igreja, Ele vela pela sua família, Ele vela pelos seus projetos. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando o amanhã. Qual ciclo você está vivendo? Passe e viva a bondade de Deus. Número 2, aprender que dentro desse ciclo maior ou do ciclo menor existe o tempo de transicionar entre as fases da vida. O nosso grande problema é que nós nos acostumamos com alguns ciclos que viram um ciclo vicioso na nossa vida. Talvez é muito fácil você permanecer num ciclo de choro, porque talvez você se acostumou a ser parada pelas pessoas. Mas será que não está na hora de transicionar desse ciclo para um outro ciclo? Porque aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Mas você já está talvez na hora de transicionar, parar de semear lágrimas e contemplar o que Deus quer fazer sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo de número 3 e verso 11. Ele quem Deus faz tudo oportunamente em seu tempo, também coloca no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, nós não conseguimos compreender inteiramente o que Deus está fazendo. Deixa eu te dizer algo, um segredo de Deus para as nossas vidas. Porque enquanto nós estamos vivendo ciclos menores nas nossas vidas, estamos transicionando ciclos. Sabe o que você está fazendo aqui? Porque Deus coloca algo maior no seu coração. Deus coloca o anseio pela eternidade. Porque você está passando por um momento de dificuldade, mas você sabe que no porvim Deus irá socorrer a sua vida, e Ele coloca esse ânimo sobre a sua vida, porque existe algo maior na eternidade para você. Vivemos ciclos, oportunidades na terra, mas Deus coloca um impulso em nosso coração, um anseio pela eternidade. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso 17 e 18. Pois o nosso sofrimento, Paulo está colocando nós nessa roda, porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, mas estão produzindo em nós uma glória eterna, um peso maior do que essa que nós estamos vivendo nas nossas fases de transição. Verso 18. Assim, fixamos os nossos olhos, não por aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos é transitório, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Existe uma canção que diz o seguinte: Ele me leva ao deserto para falar de amor. Sim, Deus nos leva ao deserto para falar de amor.
Ele deixa eu passar pelo vale para mostrar que é comigo. Me põe no meio de uma tempestade, simplesmente para pintar um arco-íris, só para me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. É isso. Deus está movendo a sua vida para mostrar que Ele é fiel e que nós precisamos aprender a transicionar no tempo e na vontade de Deus. 3, eu estou finalizando. Aprender a se manter alegre e grato. Dentro desse ciclo maior de transição, eu preciso aprender a manter a minha alegria, a minha felicidade e a minha gratidão. Eu descobri que não existe mais nada melhor do que o homem para ser feliz e praticar o bem a quem deve, enquanto viver. Salomão está dizendo, em Eclesiastes capítulo de número 3, e verso de número 12, eu descobri, sim, ante a oportunidade de Deus, ante a sabedoria que Deus me deu, eu aprendi que não existe nada melhor para o homem, ou seja, para a raça humana, do que ser feliz e praticar o bem enquanto nós vivemos. Quarto e último, e nós vamos para a Santa Ceia. Não se cobre tanto diante desses ciclos de transições. Sabe por que você está sofrendo? Porque você deixou de entender o que Deus quer fazer nesse período, nesse ciclo maior chamado oportunidade, e você está se cobrando tanto por tudo que está ocorrendo sobre a sua vida. Você está colocando um peso que não é seu. Mas eu te convido nesta manhã a tirar uma mochila das tuas costas que não é sua e dizer: eu estou vivendo um tempo de Deus, e eu não vou me cobrar tanto, porque eu sei que Deus é Pai e Ele está cuidando de mim. Então eu te convido, desate as tuas mãos nesta manhã e tire a mochila pesada que não é sua. É um peso de cobrança que não é para você carregar, é para você viver os propósitos de Deus sobre as suas vidas. Filipenses capítulo de número 3, e verso de número 13 ao 14. Irmãos, vocês pensam que eu mesmo já tenho alcançado? Eu não estou me cobrando, porque eu sei que na caminhada com Cristo Jesus, desde o caminho de Damasco, eu estou vivendo um tempo de aperfeiçoamento, um processo de Deus sobre as minhas vidas. Mas vocês acham que eu, Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus, já tenho alcançado? Não. Mas uma coisa eu faço, eu não me cobro, porque eu estou dentro do processo de Deus. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu estou transicionando na vontade de Deus e avançando para os que estão adiante de mim. Eu não estou me cobrando por causa das prisões, dos naufrágios. Não, eu sei que eu estou vivendo um processo de Deus, mas todo naufrágio, toda prisão, toda dor ficou para trás, porque eu estou findando a minha carreira, mas eu guardei a minha fé em Cristo Jesus. É bacana, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus com ou em Jesus. Eu termino a minha reflexão com uma poesia que eu não sei quem é o autor. Qual o valor do tempo? Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou no exame final. Para entender o valor de um mês, pergunte aos editores
de uma revista semanal. Para entender o valor de 1 hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de 1 minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou um ônibus. Para entender o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera ninguém. Valorize cada momento da sua vida. Curve as suas cabeças, coloque a mão no coração. Pai, nós estamos num processo que o Senhor nos colocou. Nós estamos vivendo um ciclo, sim. Ciclo esse talvez está fazendo a gente chorar todas as noites, sim. Um ciclo está trazendo dor. Um ciclo está trazendo decepções. Um ciclo está trazendo ansiedade, sim. Mas nós levantamos as nossas mãos como rendição para dizer: Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos confiar, nós vamos manter-nos alegres e gratos. Nós não vamos nos cobrar tanto, porque sabemos que estamos diante da escola de Deus. E Deus está fazendo a gente sentar numa carteira para aprender a lição do que é a vida. O que é a vida? Tiago disse que a vida é um vapor que se dissipa. Então, Pai, não permita, por favor, essa é uma oração, esse é um clamor de súplica a nós. Não permita que a gente perca tempo, oportunidade por qualquer coisa desta vida, porque não, o tempo não nos espera, e talvez a oportunidade que se passou hoje não teremos amanhã. Então Deus, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para nós aproveitarmos todas as oportunidades de Deus em nossas vidas. Se esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, Pai. Nesta manhã, há tempo de construção na sua casa, há tempo de restauração na sua família. Está na hora de não de arrancar as páginas, está na hora de você virar a página e deixar aquela, porque isso está te forjando. E quando você parar para refletir e voltar atrás às páginas anteriores, você vai entender o quanto aquela página de dor foi importante para a sua vida. Então viva cada capítulo da sua vida, mas convide Jesus para estar com você nesse ciclo. Ouça essa canção e a gente volta para dizer algo de Deus ao seu coração.